Boa noite, amigos. Nós poderíamos abrir o Tribuna Livre de hoje dizendo que vamos falar de empreendedorismo. No entanto, nós vamos, na realidade, prestar uma homenagem a um dos maiores empreendedores que esta cidade conheceu. Um cidadão que nasceu na cidade de Iguatu, mas que pautou a sua vida em Juazeiro do Norte, onde veio e trabalhou no tiro de guerra de Juazeiro do Norte e depois entrou finalmente para o mundo dos negócios, principalmente na engenharia civil. Foi o fundador da Emprec e depois da CRC, a construtora Raimundo Coelho. É evidente que estamos falando da figura imortal do Tenente Coelho. Esta homenagem no ano do centenário nós achamos mais do que justa, porque a cidade inteira vai lamentar um centenário com a ausência do Tenente Coelho. Mas o seu legado, a sua obra, ficou marcada para sempre. E o legado principal está conosco hoje, que são seus filhos, que respondem hoje pelo negócio que aqui ele implantou. O Dr. Felipe Coelho está conosco, também a Patrícia Coelho, sua filha, e nós convidamos o companheiro Vasques Landim para fazer a saudação aos nossos ilustres convidados, que têm também, como sempre na sexta-feira, a companhia do companheiro jornalista Demontier Fernandes. Boa noite, Vasques. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, senhores convidados. Dr. Felipe, Patrícia, Demontier, já é de carteirinha aqui do programa. E, caro telespectador, nós vamos falar sobre um homem de bem. E homem de bem é imortal. É imortal porque é singular. Homem de bem pratica o bem. Homem de bem não mata. Homem de bem não rouba. Homem de bem é humano. Homem de bem não se envaidece do que tem e do que é. Homem de bem respeita e defende os mais fracos. E esse homem de bem que nós vamos falar sobre ele aqui é sobre o meu grande amigo Raimundo Saraiva Coelho, Tenente Coelho. E nós vamos tentar mostrar para a população de Juazeiro e do Cariri quem foi esse grande cidadão através dos seus filhos, numa homenagem que nós estamos fazendo aos grandes vultos que tanto fizeram pela nossa cidade e que deixaram marcada história de decência, pautada pelos exemplos e pelas ações. E é assim que foi o Tenente Coelho. E você, telespectador, que já é o telespectador de carteira do nosso Tribuna Livre, certamente também vai ter alguma curiosidade, e nós vamos ter aqui as pessoas indicadas que nasceram com ele, cresceram e aprenderam com eles, para a gente falar sobre essa figura tão importante, que nos deixa tanta saudade e nos emociona tanto em falar sobre ele. E nós lembramos aos nossos telespectadores que o Tribuna Livre é sempre um presente do Gigante das Tintas. O Gigante das Tintas é gigante por natureza. Representa as marcas mais consolidadas de tinta de todo o país. Tem tintas para todos os fins, desde as linhas mais sofisticadas até as linhas populares. O Gigante das Tintas tem lojas em Juazeiro do Norte, em Crato e também em Brejo Santo. Vamos começar o nosso programa. Boa noite, Demontier. Tudo bem? Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Patrícia. Nós vamos fazer uma homenagem hoje aqui a um grande empreendedor de Juazeiro. Um homem que, aliás, o Juazeiro deve muito a ele, como deve muito a tantos quantos vieram de fora e construíram o Juazeiro. Ele é esse exemplo de quem veio de fora, mas só recentemente, eu acho que quando ele faleceu, é que muita gente ficou sabendo que o Tenente Coelho tinha nascido em Iguatu, que ele não era o juazeirense nascido aqui. Tanto que ele assumiu a condição de juazeirense como empreendedor e como uma pessoa que chegou aqui através do Exército e que se fez tão bem aqui em Juazeiro, com talento, com garra, com obstinação, que só ao morrer que nós ficamos sabendo que ele era de Iguatu. Ele era muito mais juazeirense do que praticamente iguatuense. É verdade. É deste homem que nós vamos falar agora. Ok. Felipe, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Nós gostaríamos já de começar esse programa perguntando ao Felipe se a formação de engenheiro do Felipe foi uma coisa assim planejada,
ou era uma vocação latente? Teve alguma influência do Tenente Coelho, que já tinha criado a Imprec, que depois viria a fundar a CRC? Como é que foi isso, Felipe? Boa noite. Boa noite. E, inicialmente, queria cumprimentar o professor Luiz Carlos, meu amigo Dr. Zé Vasques, Demontier, esse jornalista baluarte, dispensa até elogios, os senhores telespectadores da TV Verde Vale e desse programa que a gente vem vendo um crescente de credibilidade na cidade pelas posturas que vem assumindo. Dizer também que eu e Patrícia hoje aqui não somos só eu e Patrícia, somos também minha mãe, somos meu irmão Coelho Neto, minha irmã Fernanda e minha irmã Claudinha, que não puderam estar aqui presentes. Claudinha, inclusive, que o senhor me disse agora há pouco, que tentou contactar e não conseguiu, seria muito bom que ela estivesse aqui também. Os outros dois estão em Fortaleza e minha mãe impossibilitada de vir. Bem, quanto à sua indagação, não tem como, tá certo, negar a grande influência que teve a atividade do meu pai em construção civil a partir da década de 70, para que eu decidisse o rumo da minha vida. Foi de grande influência ele participar de empresas construtoras. No entanto, eu acho até que o sonho dele era ter um filho médico. Eu lembro uma ocasião ele dizendo que achava que eu devia fazer medicina. O sonho talvez fosse tão grande que ele participou de sociedade em hospitais, foi um dos fundadores do Hospital Santo Antônio na Barbalha e do Hospital Santo Inácio, aqui no Juazeiro. Depois que viu que ninguém ia ser médico, ele terminou saindo dessas sociedades. E acredito também que depois que eu fui entrando em engenharia, ele foi criando um novo entusiasmo e talvez tenha servido de combustível, de motivação para ele. A grande dificuldade é porque continuar no ramo dele e tentar manter esse legado é a tarefa mais difícil. Eu acredito que ninguém vai conseguir reeditar essa história, mas com toda humildade nós vamos pelo menos tentar ser a sombra do que ele foi e do que deixou plantado com muita seriedade, com muita dignidade e com muita honestidade. E Patrícia tem se revelado uma tremenda executiva aqui no nosso meio, uma mulher dinâmica que assumiu a empresa com o seu irmão, né? Sua mãe fica dando as coordenadas, mas tem se destacado muito. Patrícia, fale um pouquinho também do seu ingresso na empresa e dessa posição de liderança que você assumiu na empresa. Boa noite, senhor Luiz Carlos, doutor Vasques, Demontier, todos os telespectadores. Falar de Raimundo Saraiva Coelho é uma tarefa extremamente fácil para mim e é o maior prazer da minha vida, porque meu pai foi o melhor pai, o melhor amigo, o melhor parceiro, o maior mestre que alguém pode querer e ter na vida. E eu tive esse privilégio, nós tivemos esse privilégio. E eu ainda fui mais privilegiada por Deus, eu e Felipe, eu acho até, porque nós tivemos a oportunidade de conviver com ele diariamente. Minha sala, por exemplo, tinha só uma porta que separava da sala dele. Então a gente convivia o dia inteiro. E isso foi o maior presente que Deus me proporcionou. Hoje eu enxergo isso nitidamente. Foi o maior presente que eu podia receber de Deus, foi esse. Eu me formei em administração de empresas em Fortaleza. Quando concluí o curso de administração, o natural era voltar para administrar a empresa que era do meu pai. E inicialmente eu fiquei até meio reticente, porque eu já estava habituada a morar em capital. E o Juazeiro não tinha o avanço que hoje a gente assiste tão notoriamente, né? Era uma cidade que deixava um pouco a desejar, pequena em relação à Fortaleza. E hoje eu tenho a convicção que Deus me presenteou realmente, eu fui premiada, né? O que a reticência daquela época hoje representa para mim
o maior presente, o maior tesouro que eu recebi de Deus, a maior providência divina que podia acontecer na minha vida, porque eu convivi com esse homem que é um mito, é um meu herói, foi tudo realmente, a perda do meu pai foi uma mutilação na minha vida, eu considero inclusive isso. Mas é muito gratificante para a gente poder continuar o legado dele. E eu tenho esse compromisso, inclusive no dia que a gente assumiu a posse do Sinduscons, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, eu e o Felipe aqui, que a gente representa na região do Cariri, eu tive o prazer de olhando assim bem nos olhos dele, dizer que eu tinha o compromisso com ele de dar continuidade a esse legado da construção civil aqui na região, no Juazeiro. Então, eu realmente só tenho a agradecer muito a Deus por ter tido essa bênção e ter tido o meu paizinho amado. Ok. Ô Patrícia, é notório pelo que você transmite aí para o nosso telespectador o quanto você tinha de admiração pelo seu pai. Como todos praticamente têm, quem é que não se orgulha do pai que tem? Mas eu queria que você transmitisse para nós, para o nosso telespectador, em termos resumidos, qual é o maior orgulho, tanto você como o Felipe, que sente de ter sido filho do Tenente Coelho, assim, o que mais lhe envaidece? Sem dúvida, doutor Vasco, o que mais me envaidece, inclusive eu digo sempre isso, eu repito sempre, que de tudo que meu pai deixou, de tudo, nada se compara ao amor recíproco que existia entre a gente, as declarações de amor constante que a gente fazia um para o outro. Então, isso foi o mais importante, isso é o que ficou, é o que está no meu dia a dia, é o que está em cada passo que eu dou, em cada palavra que eu emito, e é o que vai me servir de ele. Meu pai foi o combustível da minha vida e vai continuar sendo. E eu tenho certeza que eu vou reencontrar com ele na eternidade. Ô Vasco, vamos lembrar aqui algumas iniciativas do Tenente Coelho. Eu que trabalhei muitos anos lá naquele velho estádio dos Bandeirantes, que era mais conhecido pela LDJ, e quando nós construímos o Rumeirão, ganhamos o Rumeirão, aquele bairro muito pobre, o bairro São Miguel, acabou ganhando em urbanização, porque foi lá que o Tenente Coelho desempenhou uma das suas grandes iniciativas em Juazeiro. Fez um conjunto habitacional do mais elevado nível, ainda hoje urbanizou aquela região e logo em seguida saiu para a verticalização, construindo ali o edifício São Raimundo, né, na Rua da Conceição, depois fez o edifício Patrícia, em homenagem à sua filha, e a partir daí muitas outras grandes obras pela Lagoa Seca, e a empresa acabou sendo reconhecida em todo o país. A CRC já trabalhou com obras em quase todos os estados do Brasil. Você lembra muito bem dessa arrancada, né? Quer dizer, esse pioneirismo tem que ser lembrado agora. Por isso que eu disse no início do programa, nesse ano do centenário, Felipe, seu pai vai fazer uma grande falta, muita falta, mas o legado vai suprir a ausência dele, porque todos vão lembrar que ele deixou um grande legado para a família e para a sociedade juazeirense. Quer falar um pouquinho dessa ascensão da empresa? Sim. Eu queria voltar um pouco. Fique à vontade.